Boa noite, amigos e irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo no canal Caminho Livre. Nós vamos dar sequência à nossa análise de Romanos capítulo 8. Estamos tratando da eleição da graça. E é bom lembrar que ao tratarmos das 5 doutrinas da eleição da graça, eu já disse isso aqui num vídeo anterior, mas sempre é bom repetir. A gente sempre, quando a gente trata de uma, a gente sempre acaba perpassando aqui e ali pelas outras 4. Por que isso? Porque elas são doutrinas interligadas umas às outras. Uma depende automaticamente da outra. Não são compartimentos estanques, não estão separadas, não são doutrinas que nasceram da vontade do homem ou da vontade de uma determinada denominação religiosa, de uma orientação teológica, nada disso. São doutrinas essencialmente evangélicas. Elas constituem a base do Evangelho. Então é isso. Estamos analisando Romanos 8 a partir do verso 28. Nos últimos 2 vídeos nós analisamos os versos 28 e 29. Não custa nada dar uma repassada. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bom, este é um dos versículos mais difíceis da Bíblia. Por quê? Porque Paulo afirma que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive as coisas más, as coisas ruins. Sim, até as coisas más, até as coisas ruins, providencialmente, de um modo misterioso que nós não entendemos, acabam, conforme a providência divina, contribuindo, convergindo para o bem daqueles que amam a Deus. E só amam a Deus porque Deus os amou primeiro. Porque se Deus não os ama primeiro, se Deus não vem até eles numa relação amorável, salvífica, pactual, eles não amariam a Deus. É por isso que todas as coisas acabam, de um modo ou de outro, contribuindo para o bem dos que amam a Deus. E quanto aos que não amam a Deus? Será que nós poderíamos esperar a mesma afirmação de Paulo? De um modo negativo, de modo nenhum. De modo nenhum. Todas as coisas só contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas amam porque Deus os amou primeiro. Que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, estes que amam a Deus foram chamados segundo o propósito de Deus. O que acontece? Mateus 22, 22 diz assim, é um versículo muito conhecido dos evangelhos: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Como é que é isso? O chamado geral é feito por nós, filhos de Deus, a quem Deus atribuiu a responsabilidade de irmos por todo o mundo e pregarmos o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo, fazendo discípulos de todas as nações. Essa é a ordem, esse é o imperativo. Então esse chamado geral é feito por nós, mas a escolha, muitos chamados, poucos escolhidos, a escolha é a atribuição única e exclusiva de Deus, que Deus faz segundo o seu propósito e não segundo um suposto livre-arbítrio humano que decide, que opta por desejar Deus, escolher Deus, desejar seguir a Deus, ter fé em Deus, se render ao seu Evangelho. Nada disso, nada disso. O chamado é feito por nós, mas a escolha é feita por Deus. Nós já vimos isso. O próprio Cristo diz isso. João 15,16. Não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, eu vivifico aqueles a quem eu quero. Então, quer dizer, a escolha é feita por Deus. Então, nessa questão do chamado, nós temos que entender que há um chamado geral, feito por nós, mas há uma escolha. Concomitante ao chamado, há uma escolha. E essa escolha
ela foi feita na eternidade. O que Deus faz é justamente efetivar, né, esse chamado de tal modo que ele se torne irresistível na vida dos eleitos. De que modo? Arrastando-os pelo pescoço? De modo arbitrário, ditatorial, totalitário? Não, convencendo-os, persuadindo-os. Temos trabalhado essa ideia já há alguns vídeos aqui. É deste modo que Deus faz. Então o verso 28 basicamente é isso, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O verso 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ora, já dissemos, não custa nada repetir e frisar um aspecto desta questão aqui do pré-conhecimento de Deus. Deus é onisciente, nós sabemos, Deus conhece todos, Deus conhece toda criatura, né, que já esteve na face da terra, que habita a face da terra e que habitará a face da terra. Deus conhece a todos, de modo cabal, pleno, perfeito. Deus é onisciente, certo? Mas este pré-conhecimento aqui, ao qual Paulo se refere no versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, este conhecimento, nós tratamos nos 2 vídeos anteriores, é um conhecimento especial. Não é um conhecimento geral, é um conhecimento especial. É um povo especial a quem ele conhece de modo especial, a quem ele amou de modo especial, a quem ele tratou de modo especial, a quem ele derramou graça de modo especial, eficaz, efetivo. Então nós já falamos sobre isso e mostramos aqui que este conhecer de antemão significa isso, é um conhecimento salvífico, pactual. Deus conheceu um povo de modo diferente do que ele conhece as demais pessoas, as demais nações da terra. Isso é fato, Paulo está afirmando isso aqui. E então a esses que ele de antemão conheceu, de modo especial, ele fez o quê? Ele predestinou. É a segunda etapa desta cadeia de ouro maravilhosa da graça. É a segunda etapa. A primeira etapa é o pré-conhecimento. A segunda etapa é a predestinação. Então a esses que ele pré-conheceu, ele predestinou, invariavelmente. Só que tem um detalhe. Deus não predestinou por conta da previsão de fé e obras que estas pessoas fariam no futuro. Não foi. Porque o verso 29 diz o seguinte, olha, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Predestinou para... Não predestinou por quê? Porque se fosse assim, o verso estaria mais ou menos assim. Também os predestinou porque seriam conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, porque Deus previu que eles seriam conforme à imagem de seu Filho. E por isso ele os predestinou. Não, não é esse o sentido. O sentido é o contrário. Deus predestinou com um propósito santo, com um alvo, né, que ele põe à nossa frente. É aquele alvo citado por Paulo aos Filipenses capítulo 3. É o alvo, grande alvo de todo cristão na terra, é se conformar à imagem de Jesus Cristo. É nos amoldarmos à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Humanamente falando, nós vamos conseguir alcançar esse alvo? Não. Não vamos conseguir, humanamente falando. Nós não vamos conseguir, porque nós temos uma natureza carnal viva entre nós em conflito com a nossa natureza espiritual, o que nos impede de guardarmos a lei do Senhor de modo perfeito, infalível, não é? Completamente santo. Nada disso acontece conosco agora. Isto só será uma realidade física, real em nós, prática, quando Deus nos glorificar, quando Ele vier, na sua parousia. Aí sim, aí sim. Do contrário, até lá, nós vamos viver com esse conflito interno dentro de nós. Somos seres com duas naturezas, e essas duas naturezas estão em
um eterno conflito dentro de nós. Eterno, entre aspas, até que Jesus nos transforme, né? Então é isso. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse é o propósito da predestinação, do pré-conhecimento e da predestinação. Nos conformarmos à imagem e semelhança de Jesus. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. É muita coisa. Esse é o propósito de Deus para nós. Esse é o grande alvo de Deus para nós. Verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Então veja, Deus pré-conheceu um povo especial. A esses ele predestinou. A esses ele chamou. Chamou de um modo eficaz, irresistível. Foi de modo arbitrário? Não, não é de modo arbitrário. Ele nos convence através do Espírito Santo, nos persuade através do Espírito Santo. É assim. E qual é o próximo passo? Nós já estamos aí no terceiro passo. Pré-conheceu, predestinou, chamou. Qual é o quarto passo? Qual é o quarto elo desta cadeia de ouro gloriosa? E aos que chamou, a esses também justificou. Olha que maravilha. Ele pré-conheceu, ele predestinou, ele chamou e agora ele justificou. Paulo está colocando aqui no passado. Algo que já foi realizado em nome desses que ele pré-conheceu, predestinou e chamou. Ou seja, é um povo especial, se trata do povo de Deus, se trata dos seus eleitos. E o que ele fez? Justificou, considerou, declarou, imputou justiça a todos eles. Então, quando Cristo morre lá na cruz do Calvário, nós morremos com Ele. Nós fomos representados lá na cruz por Jesus, que assume a nossa culpa e condenação e morre a nossa morte. Portanto, paga o preço da nossa condenação lá na cruz. Quando Ele ressuscita, nós ressuscitamos com Ele pela fé. E Ele ressuscita para nos justificar, venceu a morte, pagou o preço da nossa culpa e condenação, e agora essa justiça Ele transfere a nós. Viram João 17, 19? É a favor deles e eu me santifico, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Então veja, todos os méritos, toda a justiça que Jesus desenvolveu, vamos dizer assim, e ganhou, vamos dizer assim, guardando a lei, cumprindo a lei, de modo cabal e perfeito, infalível, Ele transfere a nós, através da sua justiça. Significa o que isso? Significa que Deus, quando olha para nós agora, Ele nos considera completamente justificados, que é como se nós nunca tivéssemos pecado. É por isso que Paulo, aqui aos Colossenses capítulo 2, versículo 10, diz assim: também nele estáis aperfeiçoados. Paulo está dizendo que em nós mesmos nós podemos conseguir a perfeição, vencer todos os pecados? Não, não é isso que Paulo diz em Colossenses 2,10. Ele diz que nele quem? Em Jesus, ou seja, na posição de Cristo, pela fé, já estamos aperfeiçoados. Quer dizer que Deus, quando olha para nós, não enxerga seres pecadores que nós ainda somos e continuaremos ser, mas Ele já enxerga seres justificados, justos e perfeitos, como se nós nunca tivéssemos pecado. Todos os méritos de Cristo nos são atribuídos. Essa é a glória do Evangelho. Esta é a glória do Evangelho.
E isto é fato na vida dos crentes. É fato. É por isso, veja bem, é por isso que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 8, o capítulo que nós estamos analisando, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus pela fé. Viram que é na posição, aqui não tem nada a ver com a nossa experiência. Nele estamos aperfeiçoados. Não é a nossa experiência, não é por conta da nossa experiência que nós estamos aperfeiçoados. Estamos distantes dessa perfeição ideal, humanamente falando. Mas espiritualmente falando, nós já somos perfeitos para Deus. Diz Paulo em Colossenses 2,10, diz Paulo em Filipenses 3. E por isso ele diz aqui, ele começa o capítulo 8 de Romanos dizendo, olha, agora pois nenhuma condenação há. Por que não há nenhum tipo de condenação? O juízo já foi realizado, o juízo em prol dos eleitos já foi realizado na cruz, a sentença já foi proferida. Nós que cremos em Cristo somos inocentes. E mais que isso, somos justos diante de Deus. Viram como a glória do Evangelho é algo maravilhoso? E está aqui exposta essa glória aqui, nesses capítulos, nesses versículos que nós estamos analisando em Romanos 8, a partir do verso 28. Viram que há aqui uma corrente com 5 elos, começando com pré-conhecimento, predestinou, chamou, justificou. Não há condenação mais para esses que ele justificou. Estamos na perfeição de Deus, graças aos méritos de Jesus Cristo. Somos seres perfeitos, justificados, justos como se não tivéssemos cometido nenhum pecado. E aí Paulo diz o seguinte: a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Mas é óbvio que ele tinha que afirmar isso. Isso aqui é para fechar. Isso aqui é para não deixar dúvidas a respeito da verdade, da veracidade, da realidade do que Cristo fez por nós na cruz. Veja que isso não tem nada a ver com o que eu faço para Deus ou deixo de fazer para Deus. Isso só tem a ver com o que Deus, desde a eternidade, está fazendo por nós e em nós. Veja que a santificação não está presente aqui. Paulo não citou a santificação como processo dentro do processo de salvação divina. Por que ele não citou? Porque santificação é algo subjetivo, é algo relativo, é algo individual, difere de santo para santo, de filho de Deus para filho de Deus. Eu tenho um tipo de relação com Deus, logo o processo de santificação em mim é diferente do processo de santificação seu. A sua experiência com Deus difere da minha, logo a sua experiência santificadora é diferente de mim. A santificação é algo subjetivo. E perceba que no processo da salvação, a santificação não entra. Por quê? Porque salvação, justificação, é ato de Deus, é um ato forense de Deus, partiu do propósito eterno de Deus, que Ele aplica a todos aqueles que Ele escolheu. Primeiro Ele pré-conheceu, predestinou, chamou, justificou e agora glorificou. Do ponto de vista espiritual, estamos glorificados, já como que prontos e preparados para a glorificação real e prática que acontecerá na parousia, na volta de Jesus em poder e glória, como Paulo diz lá em Tessalonicenses, num abrir e fechar de olhos, nossos corpos seremos nós seremos transformados, nosso corpo será transformado. Paulo diz isso em Filipenses 3:21, ele fala sobre isso.
nosso corpo será transformado, esse corpo corrupto, esse corpo cheio de imperfeições e de pecado, essa carne cheia de corrupção e pecado, deixará de existir de uma vez por todas. Mas, porém, espiritualmente falando, nós já estamos glorificados. Aí eu pergunto, por que cargas d'água existe um ensino aí de que um crente verdadeiro pode perder a salvação? Não seria uma má interpretação das Escrituras? Claro que é. Claro que é. Porque senão a Bíblia se torna contraditória. Senão ela se contradiz flagrantemente. E nós temos mostrado isso aqui ao longo desses mais de 14 vídeos que nós já gravamos. Nós temos mostrado isso aqui. E nós vamos deixar esse assunto da questão se é possível ou não perder a salvação para o último estudo, a última doutrina da graça, que é a perseverança dos santos. Quando estivermos analisando ela, não vai demorar, nós vamos analisar essa questão. Os santos, os verdadeiros filhos de Deus, que foram verdadeiramente justificados, porque um dia foram objetos do conhecimento amorável e salvífico de Deus, e portanto foram predestinados, chamados, justificados e glorificados, esses não perdem a salvação, esses continuarão perseverando. Pergunte a um crente verdadeiro se ele quer se desviar do caminho. Que bobagem, né? Isso pode até acontecer. Sabia? Isso pode até acontecer. Pode se desviar do caminho, temporalmente, provisoriamente. Porque nós estamos ainda com uma natureza carnal vivendo dentro de nós. E às vezes ela predomina. E às vezes é ela que dita o curso das nossas ações. Mas nós já somos filhos de Deus. Já fomos justificados e glorificados. Pertencemos a Ele. É por isso que Jesus diz em João 10, 27 a 28, não custa nada ler o texto, é um texto maravilhoso. É por isso que Jesus afirma de modo enfático, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Viram? Viu que ele conhece as suas ovelhas? Viu que nós estamos tratando justamente desse conhecimento de antemão? Esse conhecimento salvífico, pactual, especial de Deus por suas ovelhas. E elas seguem a Jesus. E Jesus lhes dá a vida eterna, não é vida provisória, não é vida condicionada às minhas obras, àquilo que eu posso ou não fazer, nada disso. Jesus me dá a vida eterna, me justificou, me glorificou, por isso eu jamais perecerei, e ninguém tem o poder de me arrancar das mãos de Deus, das mãos santas de Deus. O inimigo já foi dominado e a presa já lhe foi resgatada pelo próprio Cristo. Então o inimigo não tem poder de nos arrebatar das mãos do próprio Deus. Então como crer diante disso que alguém possa perder a salvação? Paulo diz lá em Romanos 8:1, olha, nenhuma condenação há mais, acabou, a sentença já foi proferida. Onde foi proferida mesmo? Quando Jesus, antes de dar o último suspiro, ele diz, olha, está consumado. Está consumado, está terminado, está completada a obra para a qual eu vim a este mundo. O preço da condenação será pago. Pronto, acabou. A sentença foi proferida na cruz. Por conta do que Jesus fez na cruz, nós somos declarados justos. Não porque sejamos justos, mas porque Jesus é justo e transferiu a sua justiça para nós. É assim que é. É assim que é. Então, este é a cadeia gloriosa da salvação. São os 5 passos, as 5 etapas, os 5 estágios da salvação. Deus, a quem conheceu de antemão, Ele predestinou,
a esses ele chamou, a esses ele justificou, a esses ele glorificou. E ponto final. E fim de papo. E não adianta você fazer birra em nome da sua teologia defeituosa, esquizofrênica, doentia, chantagista e ameaçadora. Não adianta você vir com chantagens, não adianta você vir com ameaças. Não adianta. Este é o Evangelho. Eu acabei de lhes mostrar aqui as 5 etapas da salvação conforme o propósito santo de Deus. Paulo continua, aqui no capítulo 8, a partir do verso 31, ele faz uma pergunta retórica aqui. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que diremos, pois? Depois de ter recebido e de ter escrito sobre essas revelações maravilhosas, ele questiona os romanos: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Deus Todo-Poderoso, com quem ninguém pode rivalizar, o soberano Deus, o Todo-Poderoso Deus é por nós, Ele fez a opção de nos escolher, de estar ao nosso lado, de nos imputar a sua justiça. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem? Ele continua: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Agora que eu já fui salvo, agora que eu fui justificado, agora que eu estou glorificado pela fé, por obra única e exclusiva do nosso Deus maravilhoso, né? Aquele que deu o seu filho, foi Ele que deu, o seu filho para nós. Será que agora que Ele deu o maior bem que Ele poderia dar por nós, será que Ele nos negará alguma coisa de que nós necessitaremos? Que pergunta lógica essa, né? Que pergunta lógica. Se Deus não poupou o bem maior, dando-nos este bem, oferecendo-nos este bem, será que Ele nos privará dos menores, dos bens menores que nós necessitaremos? Claro que não. É óbvio que não. Seria tolice da nossa parte pensar isso. Só que tem algumas orientações teológicas aí, algumas denominações teológicas que fazem ameaça, chantagens, terrorismo evangélico em cima dos crentes. É óbvio que Deus não deixará de nos prover com aquilo que nós necessitamos, porque o maior bem Ele já nos deu. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que pode nos acusar agora? Se Deus já nos absorveu e não só isso, e mais que isso, nos justificou e nos glorificou. Quem é que vai tentar nos acusar agora de alguma coisa? Quem? Quem é que tem esse poder? Quem? É Deus quem nos justifica, diz Paulo aqui. Ora, se é Deus que nos justifica, quem é que intentará acusação contra nós? Não há mais nenhuma possibilidade de condenação para os que estão em Cristo Jesus. E estes que estão em Cristo Jesus, estão em Cristo Jesus pela fé. Pela fé. Não é por minha obra, pelo meu livre-arbítrio. Não é porque eu sou um cara capaz, competente, hábil, com muitas qualidades. Nada disso, nada disso. Quem nos condenará? Quem é que nos condenará? Quem é que tem esse poder de nos condenar agora?
É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja, Paulo naquela época já afirmava que Jesus estava à direita de Deus, lá no Santíssimo, lá no lugar santíssimo, junto ao trono de Deus, no lugar santíssimo do santuário celestial, intercedendo por nós. Jesus não foi para o lugar santo quando ele subiu aos céus e passou lá 1810 anos. E a gente não sabe o que supostamente ele fez durante esses 1810 anos, segundo a doutrina adventista. Não, definitivamente não. Paulo diz o seguinte: olha, quem os condenará, ou seja, os eleitos? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ressuscitou, foi para o lugar santíssimo do santuário celestial, à direita de Deus, ali junto ao trono de Deus, sentado também no trono, e intercede por nós. Intercede, ele não nos julga mais, ele não precisa nos julgar mais. Juiz investigativo não tem razão de ser mais, porque o juízo nosso já foi realizado na cruz por ele mesmo, e são os méritos do que ele fez por nós que ele apresenta para o Pai, porque seus filhos ainda estão aqui neste mundo e ainda precisam da graça providencial de Deus. Estamos num processo de santificação. E por isso nós precisamos da intercessão de Deus, da graça providencial diária. Precisamos. E porque existem filhos de Deus que irão nascer ainda, que ainda não nasceram. E precisarão da intercessão de Jesus junto ao trono do Pai. É o que a Bíblia está dizendo, não sou eu. Não sou eu. Não é Agostinho, não é Tomás de Aquino, não é Anselmo de Cantuária, não é Lutero, não é Calvino. É a Bíblia, é o apóstolo Paulo. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Não é do nosso amor para com Deus, não, que Paulo está falando. É quem nos separará do amor que Deus tem para conosco. Quem nos separará desse amor? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Falar em espada, uma arma bem antiga, né? Uma arma antiga, mas que nesses últimos dias agora voltou a ser muito utilizada pela religião islâmica, né? Pelos terroristas islâmicos, que decepam a cabeça, especialmente dos cristãos. Eles odeiam os cristãos. E os cristãos hoje estão sendo perseguidos pelos terroristas islâmicos de um modo implacável e impiedoso. E muitos já foram decapitados por conta do testemunho que deram. Mas será isso que nos separará do amor de Deus? Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? A espada do terrorismo islâmico, será que poderá nos separar do amor de Deus? Ainda que ele nos degole a cabeça, isto não acontecerá. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Viu? Perseguição aqui, ó, em cima dos cristãos hoje no mundo inteiro. No mundo inteiro, os cristãos estão sendo perseguidos, considerados como ovelhas para o matadouro. Mas será que isso terá o poder de nos separar do amor de Deus em Cristo por nós? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha que maravilha! Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir,
nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sem ironia nenhuma, quero perguntar: como, diante deste texto, você pode me afirmar que um crente verdadeiro pode perder a salvação? Como? Como? Me explica como. Eu ouvi isso durante 26 anos da minha vida dentro da Igreja Adventista. Fui ameaçado, chantageado, como todos os membros são. Ameaçado e chantageado espiritualmente falando. Não faça isso, não faça aquilo, senão você vai perder a salvação. É óbvio que nós que somos sinceros e honestos, primeiro com Deus, depois com a gente mesmo, a gente não quer falhar. O erro, a falha, nos entristece. Nós não gostamos de cair. Cair não nos dá prazer. Estou falando para os filhos de Deus. Não nos dá prazer. Não nos enche de orgulho cair. Não nos enche de orgulho pecar. É óbvio que nós não queremos. Mas daí, você tem que ouvir de um pastor ou de membros da sua igreja o seguinte: olha, irmão, se isso acontecer com você, isso, aquilo, outro, se você fizer aquilo, outro, se você fizer mais aquilo, se você não guardar o sábado direitinho, se você não deixar de tomar café, se você não deixar de comer carne de porco, você vai perder a salvação. É outra coisa isso. É outra coisa bem diferente isso. Isso, na verdade, não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho. Nada a ver. No próximo vídeo, eu vou continuar falando da eleição da graça. Eu vou para Efésios. Nós vamos lá para Efésios analisar o que Paulo diz sobre a eleição e predestinação naquele livro maravilhoso que ele escreveu aos Efésios. Nós ainda temos algumas coisas para tratar com relação a isso, e é em função disso que no próximo vídeo nós vamos analisar a eleição, a predestinação no livro de Efésios. Que Deus possa te abençoar grandemente, enormemente. Que Deus possa te dar entendimento, ungir o teu entendimento, para que você, através da exposição do seu Evangelho, possa receber graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém.